No vídeo anterior, a gente viu que você que está começando a aprender uma linguagem de programação como C#, o importante, na hora de você definir os tipos da variável, é simplificar. Por quê? Simplificando, começando pelo básico, a probabilidade de você errar é menor. Então você vai preferir utilizar tipos como int para inteiros, decimal para representar valor em dinheiro, bool para representar verdadeiro ou falso e string para valores alfanuméricos. Porém, você não deve parar por aí. Por que não? Porque esses tipos, se você ficar só nisso, você vai ficar limitado. E isso vai chegar a um ponto que na hora que você vai querer evoluir em algumas coisas, você vai acabar tendo dificuldades e desanimando. Por isso é importante você entender também os outros tipos. E é o que a gente vai começar a ver considerando os tipos inteiros. Como você está vendo aí nesse slide, os tipos inteiros, a gente tem vários tipos que comportam uma faixa de valores e um tamanho que ele é ocupado na memória. A gente imaginar novamente aquela ilustração que a gente fez dos potes, né? Você na sua casa tem os potes, esses potes diz qual o conteúdo que você pode colocar dentro desse pote e até mesmo a capacidade dele. Por exemplo, aqui cabe 1 kg de açúcar, tem outro que vai estar cabendo 5 kg de arroz, então você consegue ali determinar o quanto que você vai poder colocar dentro desse pote. As variáveis inteiras também são assim. Repare aí, que eu tenho byte, sbyte, int. Vamos pegar aqui o sbyte, né? Tá vendo que ele aceita de menos 127 a 128? Veja o inteiro, né? Ele aceita de 2.147.483.648 negativo até o seu valor quase parecido, só que no positivo, né? Repara também que nós temos alguns tipos que começam com a letra U. Esses tipos que começam com a letra U significa que eles são unsigned, ou sem sinal, ou seja, ele não aceita número negativo. Portanto, a faixa de número dele começa de 0 até o seu valor máximo. Então, dessa forma, né, a gente entende um pouquinho da capacidade de cada variável de armazenar um dado, bem como o tamanho que ela ocupa em memória. Você pode ver isso de uma maneira bem simples, né, que agora a gente vai observar aqui no Visual Studio Code, e você pode verificar isso. De que forma? Eu vou apagar aqui o exemplo que a gente estava fazendo e vou copiar e colar aqui na minha colinha um trecho de código que você pode replicar aí na hora que você estiver fazendo os seus testes. Vamos pegar aqui primeiramente os tipos inteiros com sinal, que são o sbyte, short, int e long. Eu vou mandar executar aqui e repare que ele vai mostrar para mim os valores mínimos e máximos desse tipo. Então é aquilo que é aceitável eu atribuir. Por exemplo, o sbyte, ele começa de menos 128. Se eu tentar atribuir menos 130 para um sbyte, deixa eu mostrar aqui para você. Sbyte, valor, é igual a menos 130. O meu compilador nem vai permitir isso, porque é um valor inválido para o tipo sbyte. Tá? Então, você vai entender um pouco, né, dos valores aceitáveis para a minha variável daquele determinado tipo. Tá? Vamos ver agora, olha, mostrando aqui no console também, como que é os valores inteiros sem sinais, os tipos inteiros sem sinais, né? Que é o byte, o short, o int e long. Olha aí, se eu der um .NET Run, ele vai mostrar aqui para mim, agora diferente do exemplo acima, né? Ele começa de 0 até o seu valor em cada faixa final. Então você começa a ter uma ideia da capacidade, dos valores permitidos que eu vou colocar ali dentro da minha variável. Tá? E é importante perceber, vamos abrir um parênteses aqui, tá? Que esse comportamento é comum em cada um desses tipos que a gente vai mostrar agora. Por exemplo, a gente tem o byte que é de 0 a 255. Tá? Se eu tentar fazer isso aqui, byte, valor, é igual a 255, tá? Beleza. Eu atribuí um valor para ele. Se eu fizer isso aqui, valor, uma maneira de eu atribuir no C# mais 1, tá? Valor mais, e mandar jogar esse valor no console, o que vai acontecer? Repara que eu estou estourando, né? O meu valor, a minha faixa de valor, ele iria para 256. Mas olha o que acontece. Vamos ver? Vou dar um .NET Run e vamos ver o resultado disso.
repara que ele voltou para zero, ele voltou para a faixa inicial. Tá? Então, quando você está lidando com esses tipos de valores, é algo que a gente tem que pensar, um cuidado que a gente tem que ter com a variável. Por isso que é importante você ter esse conhecimento, entender qual é o limite ali do byte, do short, do int, do long. Né? Então, você vai começar a evitar alguns probleminhas que podem acontecer no momento que você está calculando uma variável de um determinado tipo. Né? Se esse tipo, né, o tipo byte, ele tem um limite de 255, o valor dessa variável ele nunca pode, né, ultrapassar isso. Entendeu? Então é importante você ter esse conhecimento. Tá? Isso vai te ajudar a evitar problemas e saber qual tipo apropriado que você vai usar para resolver um determinado problema. Porém, isso dá uma margem para nós lançarmos uma pergunta aqui. Tá? Eu vou voltar aquele código que a gente tinha lá no começo, que a gente fez da simplificação. Talvez você, olhando aqui para a idade, né, e você começa a pensar assim, olha, legal, né, a idade, normalmente, ela não aceita valor negativo. Concorda comigo? Verdade, né? A idade não aceita valor negativo. Ah, mas a idade também de uma pessoa, dificilmente alguém vai viver mais de 200 anos. Verdade. Então, não poderia ser byte? Sim, poderia ser byte. Né? Aqui, o meu campo idade poderia ser byte. Mas por que eu optaria, então, em deixar o meu campo de idade como int? Existem alguns motivos, né, que a gente pode decidir, né, aí usar o int em vez do byte para definir uma idade. A gente vai conversar sobre isso, mas primeiro vamos amadurecer um pouco mais o nosso conhecimento sobre tipos e aí sim, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre quando eu devo usar um determinado tipo ou não. Até o próximo vídeo.